Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Desde os primórdios do cristianismo, existe um tema que tem sido objeto de vários debates através dos séculos. Quem é ou quem será o anticristo? Pessoas como Nostradamus, Napoleão, Hitler, Bill Gates, Al Gore, Obama, George Bush já foram tidos como fortes candidatos. Para começar, devemos ter sempre em conta que o termo anticristo não apenas tem o sentido de se opor a Cristo, mas também de usurpar o seu lugar. Mas como podemos descobrir a identidade do anticristo? A resposta é simples, voltando para as pistas dadas nas Escrituras. Neste vídeo iremos analisar algumas, então vamos ao que interessa. Primeira pista: o anticristo não é uma só pessoa, e ele já atuava nos tempos do apóstolo João, no primeiro século. Vamos ler 1 João 2,18. Filhinhos, eis já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Este texto nos mostra que o anticristo não é apenas uma única pessoa, e sim várias pessoas. O contexto deste versículo também nos mostra que as pessoas podem se tornar anticristos quando se colocam em oposição ao que Cristo ordena. Nos tempos em que João escreveu este versículo, já existiam pessoas dentro do cristianismo que passaram a perverter os ensinamentos apostólicos. Os mais destacados foram os gnósticos, que misturaram paganismo oriental com o cristianismo, ou seja, o anticristo também é aquele que tenta juntar o profano com o sagrado. Segunda pista: o anticristo é alguém que é contra as leis de Deus, surge no meio de um cristianismo apostatado e usurpa o lugar de Cristo, se assentado no templo como se fosse Deus. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. 2 Tessalonicenses 2:1-4. Segundo este versículo, a vinda do Senhor não acontecerá sem que antes aconteça a apostasia, ou seja, o abandono das verdades bíblicas e o surgimento do homem da iniquidade, identificado como o anticristo. A palavra iniquidade quer dizer aquele que é contra a lei ou aquele que não tem lei. Pista número 3. O anticristo já operava nos tempos de Paulo e só aguardava que aquele que o detinha fosse afastado para que assim ele assumisse o poder com força total. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. 2 Tessalonicenses 2:7-10. Este versículo é revelador, pois se o anticristo já operava nos tempos de Paulo, então este jamais poderia ser um único indivíduo, e sim um poder representado por vários indivíduos. Esses teriam poder e seriam mestres da mentira. Tertuliano, um pai da igreja que viveu no período pós-apostólico, nos dá uma pista sobre quem poderia estar retardando o aparecimento do homem da iniquidade ou anticristo com força total. Nós cristãos estamos sob uma necessidade particular de orar pelos imperadores e pelo estado continuado do império,
porque sabemos que aquele terrível poder que paira sobre o mundo inteiro é retardado pela continuação do tempo designado para o Império Romano. Se pesquisarmos qual foi a organização que assumiu o poder que antes era do Império Romano após a sua queda, a resposta, indubitavelmente, será a Igreja Católica Apostólica Romana. O Estado que sucedeu à Roma Imperial dos Césares foi a Roma Católica dos Papas. Tendo em consideração todas estas pistas, podemos deduzir que o Anticristo não é o único indivíduo. Ele usurpa o lugar de Cristo se assentando no lugar dele. Ele já operava nos tempos dos apóstolos João e Paulo. Ele surge no meio da apostasia que começa já no final do período apostólico. Ele é um poder que sai do meio da igreja. Sendo assim, colocar indivíduos únicos como Hitler, Nero, Napoleão, Bush, Al Gore como anticristo não faz sentido, pois não se encaixa nas pistas que temos. Podemos deduzir que o anticristo é um sistema que surgiu dentro da igreja nos tempos finais do período apostólico, onde ocorreu uma grande introdução de doutrinas pagãs. Este sistema assumiu o lugar do Império Romano e se mostrou com toda a sua força após a queda deste. O sistema que se encaixa nesta descrição é a Roma Papal. Devemos lembrar que ao falar o termo Roma Papal, não estamos de forma alguma chamando nenhum irmão católico de herege ou anticristo. Uma coisa é o sistema papal e outra coisa é o irmão católico que serve a Cristo de acordo com a luz que recebeu. Para finalizar, vamos agora ver se o sistema papal se encaixa realmente nas pistas que temos. Não é o único indivíduo. Sim, o sistema papal não é composto de uma única pessoa. Houveram muitos líderes, alguns deles corruptos e despiadados. Ele usurpa o lugar de Cristo, se assentando no lugar dele. Sim, infelizmente o título do Papa é Vigário de Cristo, ou seja, o representante de Cristo na Terra. Os papas usam esse símbolo para alegar infalibilidade, para receber honrarias, que só poderiam ser dadas a Cristo. Ele se assenta no trono que deveria ser de Cristo. O sistema papal acredita ter atribuições que nem sequer Cristo alegou ter, como, por exemplo, mudar a lei de Deus, como ocorreu no caso da mudança do sábado para o domingo. Ele já operava nos tempos dos apóstolos João e Paulo. Sim, esse sistema já atuava dentro da igreja cristã, introduzindo doutrinas pagãs, oriundas da Roma na sua fase imperial. Ele surge no meio a uma apostasia que começa já no final do período apostólico. Sim, após a morte dos últimos apóstolos, o poder do bispo de Roma aumentou. Isso em grande medida pelas suas alianças políticas dentro do Império Romano, já que no final desse período, muitas famílias de classes mais abastadas tinham se tornado cristãs. Isto culminaria com a promulgação do Edito de Milão do imperador Constantino do ano 313 d.C. A suposta conversão do imperador criou uma aliança que no final faria da Igreja Católica a sucessora do poder romano. Ele é um poder que sai do meio da igreja. Sim, o sistema papal foi um poder que surgiu no meio do cristianismo e rapidamente se impôs às outras igrejas cristãs do mundo, tornando-se no final o sistema que regeu o mundo por séculos e que no momento aguarda sua restituição ao poder, conforme Apocalipse 13, 3, 4. O sistema papal se encaixa perfeitamente no papel de anticristo, e isto já tinha sido notado por estudiosos da Bíblia, como John Wycliffe, Martinho Lutero, João Calvino, Thomas Cranmer, John Thomas, John Knox, Roger Williams, Cotton Mather e John Wesley, assim como a maioria de protestantes até o século XVIII. O sistema papal, em breve, deve retomar o seu poder total, poder que foi perdido após a Revolução Francesa. Quando isto ocorrer, devemos estar prontos para os eventos finais. Isto não está muito longe de acontecer, pois diariamente temos notícias de articulações entre o Vaticano e as nações mais poderosas da Terra. E bom, até aqui vai o vídeo de hoje. Esperamos que tenha sido útil para dar uma luz sobre este assunto tão difícil de entender. Se você gostou,
Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo nas suas redes sociais, para que mais pessoas tenham acesso a esta informação. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!